Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém. E para quem não me conhece, eu me chamo Marcílio Pedro, sou cooperador da minha igreja, vai estar passando na tela o nome da igreja, Igreja Assembleia Rocha Eterna, Ministério Edificando Vidas, amém. Só reforçando o convite, que quem morar por lá de cá, pro lado do Atalaia, pro lado do IP, Veracruz, até mesmo os bairros próximos, da redondeza ali do IP, faz uma visitinha na igreja, e o convite está sendo entregue não por mim, mas pelo Espírito Santo do Senhor, e eu creio que Deus tem algo para falar não só ao meu coração, mas aos corações de vocês, tá bom? Então, esse vídeo provavelmente vai estar sendo postado no sábado, entendeu? Eu mudei, tô mudando o dia devido à correria do dia a dia, e eu não tô tendo tempo de gravar, eu não tendo tempo de gravar no sábado. Então, eu tô passando como mudar um pouquinho para tentar gravar de sexta para sábado, para estar postando no sábado, amém? Aí hoje, então o tema hoje, está relacionado ao propósito de Deus na vida do homem. Não é o homem, nós homens, mas a raça humana. Então é para nós todos. E antes de eu começar a entrar nesse tema e ir direto na Bíblia, eu faço uma pergunta para todos nós, para mim e para vocês. Qual é o propósito de Deus em sua vida? Essa é a minha pergunta. O que você acha que Deus irá fazer por você? O que você pensa sobre o propósito de Deus? Ainda mais sobre a tua vida. Então são essas perguntas. E também, fazendo uma outra, qual é o maior propósito que Deus tem para a vida do ser humano? E são essas perguntas que eu deixo aí para vocês, vou estar respondendo aí embaixo, tá bom? A primeira passagem que eu separei, através do Espírito Santo e da Bíblia, foi em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Bora ver o que a palavra de Deus vem nos falar? E para quem não pegou a Bíblia ainda, eu vou dar um tempinho para estar pegando, que o tema é mediante a palavra. Olha que Jeremias vem falar para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Na passagem que eu tirei da Bíblia, eu coloquei no papel assim, que no meu entendimento: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Então o que essa passagem, esse pequeno versículo dessa passagem de Jeremias quer nos trazer, sobre o propósito de Deus em nossas vidas? Porque Deus conhece, conhece a todos nós. Porque além dele fazer o céu, a terra, o planeta Terra em si, o mundo em si e tudo que há nele, ele conhece de fora a fora. Ele também conhece a nossa, a raça humana. Por quê? Todos já conhecem, o início de Gênesis. Então ele criou o mundo e tudo foi perfeito, a criação. E
ali ele criou um homem para governar aquela terra, para adquirir tudo aquilo na terra, né? Aí a pergunta que eu faço até para mim: por que nós homens? Ele poderia ter colocado anjos na terra, querubins, serafins, mas só que Deus, ele fez a raça humana semelhante a ele, com um propósito. Esse foi o primeiro propósito que Deus fez: o homem para adquirir bens na terra. Só que infelizmente nós já conhecemos muito bem a passagem. Infelizmente a nossa raça humana acabou falhando com Deus, acabou saindo da ordem de Deus, do propósito de Deus, que era receber tudo do bom e do melhor, sem nenhum problema, sem nenhum dano, sem nenhuma situação ruim. Infelizmente aconteceu isso. Então ele vem falando que ele conhece nós e os planos que tem pra gente, pra nós no caso. Então ele sabe tudo que nós precisamos, tudo que nós dependemos. Ele conhece os nossos planejamentos. Ele sabe qual é o melhor plano, qual a melhor solução, qual a melhor forma de dar para nós. Mesmo que nós planejamos, né, algo, mas Deus sabe um plano melhor. Não é que nosso planejamento da nossa vida seja um planejamento ruim. Não. Deus tem algo melhor para nós. Deus planeja algo maior que nós planejamos. Porque Deus sempre estará à frente dos nossos pensamentos, dos nossos planejamentos. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então, né, aqui fala: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Prosperar, seja onde que for, em qual área que for, seja bens materiais, financeiro, relacionamento, em tudo, espiritual. Então, de todas as formas, Deus, né, tem planos para fazer-nos prosperar, sem causar e não ter dano nenhum. Tem algumas pessoas, eu não estou aqui para criticar, nem julgar, nem nada, só que realmente, né, isso acontece. E eu estou só transmitindo. Eu não vou falar quem é, porque não é pessoas próximas, mas eu já vi acontecer. Algumas pessoas que acabam crescendo na vida, algumas, não vou falar são todas, acabam crescendo na vida de forma errada. Como? Pisando, humilhando, né, a outras pessoas. Isso causa um dano na pessoa que está sentindo e acolhendo esse pisamento, essa humilhação. Como também, mais pra frente, querendo ou não, eles falam, né, se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Não tem como você plantar coisa ruim e colher coisa boa. Então, esse prosperamento que as pessoas que agem de uma forma errada e crescem de uma forma errada, vai ter um dano para ele daqui a algum tempo. Ah, Marcílio, por que você está dando essa explicação, contando que o tema é o propósito de Deus? Eu não estou saindo fora do tema. Eu não estou saindo fora do versículo. Aqui fala prosperar e não de causar dano nenhum. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. É isso que Deus quer fazer conosco. É um dos propósitos.
É um dos processos do propósito de Deus. O próximo versículo se encontra 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bora lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o que está na minha Bíblia e vou ler aqui o versículo que também separei aqui na folha. Ó, na minha Bíblia está assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É completamente a mesma coisa. Vós, porém, são as gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem chamou nós das trevas? Quem foi no inferno pegar, né, a chave, vamos dizer assim, a chave da nossa salvação? Jesus. Então, podemos, né, se referir a Jesus, anunciar daquele que o chamou das trevas. Chamou pode se referir também, retirou, buscou, né? Se for olhar nesse contexto, para a sua maravilhosa luz. E qual é a luz? O caminho bom, as escolhas boas, né? E tudo aquilo que gera em torno disso, que é os bens, é as maravilhas, é os milagres, né? Então, tipo assim, isso tudo está ligado com o propósito de Deus. O próximo, né, se encontra em Efésios. E olha que em Efésios vem nos relatar. Ó, se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos abrir? Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha que a palavra vem nos dizer em Efésios: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Na folha aqui está escrito: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Porque somos criação de Deus. Olha aí, em Gênesis, criação do mundo, criação de tudo que há na terra e também criação do ser humano, criação do homem. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo. Para quê? Para que nós façamos uma boa obra, boas obras. Quais são essas boas obras? Fazer tudo aquilo que está mediante a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E se nós estamos na presença de Deus, nós temos que estar mediante a palavra. Fazer o máximo possível, mesmo que é difícil, porque somos seres humanos, somos carne, mas nós devemos estar sempre procurando estar na maior e na perfeita vontade de Deus. Evitando o quê? Evitando atitudes errôneas, pecar, né? Atitudes maus contra o seu próximo. E está de acordo com o quê? Tentar buscar uma vida de santidade. É fácil? Cooperador Márcio, você está falando facilmente. Eu sei que não é fácil. Eu sou falho também. Eu sou cooperador, eu sou servo, eu estou dentro da igreja, mas é difícil mesmo. Eu seria hipócrita e falar com vocês, meus irmãos, e a quem está vendo, seria hipócrita eu falar com você que é fácil. Eu estaria pecando, eu estaria mentindo perante o céu, perante a palavra de Deus e perante até mesmo Deus. Falar que é fácil. Servir a Deus não é fácil, porque a gente luta contra nós próprios mesmos,
contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos. Para quê? Para estar em busca da santidade. Não é ser santo, porque o único que foi santo foi Jesus. Está em busca da santidade e está o quê? Mediante a palavra que é Deus, mediante a vontade de Deus. Porque através disso tudo, nós teremos bênção para contar. Não é porque eu vou obedecer aqui porque Deus vai me abençoar com a casa, com o carro, Não. Quem quer estar perante a Deus, perante a vontade de Jesus, ele automaticamente vai aprender. E não precisa ficar com medo, porque é Deus, a palavra de Deus que modifica. É o Espírito Santo que vai mostrar. Amém? Então o quê? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos a boa obra, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. A palavra de Deus pode se considerar como uma boa obra, porque tem mandamentos, tem coisas que a gente podemos fazer, coisas que nós não podemos fazer, tem tudo. A palavra é o nosso alimento, né? E nós devemos fazer, como eu sempre falo no momento de oração, nós devemos fazer o quê? Sempre estar tirando um tempo para orar, para buscar a Deus em oração e também para estudar a palavra. Mesmo que seu dia seja correria e dificultoso, nós devemos tirar um tempo para Deus. Eu sei que vai ter dias ou semanas que vai ser complicado, vai, porque nosso dia a dia é correria, serviço, é problema para resolver, é muitas coisas para pensar. Então, tipo assim, a gente sabe que é assim, mas a gente não devemos deixar que isso seja maior que a nossa vontade de buscar a Deus. Entendeu? Então, esse foi o versículo de Efésios, né? Em Efésios ainda, né, o penúltimo versículo, para falar, no meu entendimento, o maior propósito de Deus, o meu entendimento, irmãos, o maior propósito de Deus em nossas vidas. Então, o versículo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Porque eu estou lendo na minha Bíblia e estou lendo na Folha? Porque na minha Bíblia tem algumas palavras diferentes. Às vezes na minha Bíblia, eu lendo primeiro na minha Bíblia, vocês vão ter um entendimento. E eu lendo também na Folha, vocês talvez vão ter um entendimento melhor. Então, porque Deus nos escolheu. É como eu relatei um pouco antes. Deus nos escolheu. Eu poderia ter escolhido outro tipo de criação. Poderia ter feito outro tipo de criação. Mas Deus tem um propósito na vida do homem. Ele fez semelhante à imagem dele. Semelhante à face dele. Por quê? Porque Deus nos amou. Desde a criação até quando ele entregou o seu filho para nos salvar. Esse foi o propósito de Jesus: salvar a todos, curar, libertar e mostrar tudo aquilo que o Pai ensinou para ele. E ele deixou um ensinamento para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Esses ensinamentos, né, que nós devemos tê-lo em nossa vida e praticá-lo, que é a palavra
e a boa obra e levar o Evangelho para todos aqueles que ainda não estão na presença de Deus. Mediante de qualquer situação, nós devemos levar amor, não levar ódio, não levar julgamento. Nós devemos transmitir o amor, levar a palavra, mostrar que Deus cuida, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus renova. E isso tudo tá tentando ajudar o máximo possível de almas para que eles venham para a presença de Deus. Amém? E agora, a passagem-chave, o versículo-chave que, no meu entendimento, o maior propósito de Deus na vida do homem, que se encontra Jeremias 31, Jeremias capítulo 31, 33, 34. Vou falar até mais devagar porque eu acho que eu falei rápido. Jeremias capítulo 31, versículo 33, 34. Dá um tempinho também procurando aqui para vocês encontrarem, para estar meditando. Olha que em Jeremias vem falar: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração, dentro de si, e a escreverei no seu coração. No caso, né, na tábua, como muitas pessoas falam, na tábua do coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse foi o 33. Olha o 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo. Não ensinará e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas maldades e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Deixa eu ler aqui na folha. Amém. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a aliança. Então, o propósito que eu entendo de Deus é a aliança que Deus fez conosco, né? Vamos dizer assim, é o gesto de amor que Deus tem por nós. Essa aliança, né? Que Deus fala que nós somos povo dele, né? Que somos filhos, que somos servos, né? E que ele vai colocar o quê? Vai colocar a lei, que ele já colocou a lei dentro de nós, nos nossos corações, né? E vai escrever em nossos corações, vai deixar marcado em nossos corações. E nós seremos o povo de Deus, né? E aqui fala: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade. Então Deus, Jesus, perdoa as maldades, né? A maldade, né, que os filhos acabam cometendo, né? E não me lembrarei mais dos seus pecados. A partir do momento que nós, filhos, que nós servos, nós cometemos erros e pedimos perdão a Deus, pedimos perdão a Jesus, os nossos pecados, os nossos erros são perdoados. Mas nós devemos procurar o quê? Continuar perseverando
evitando que aquele mesmo pecado que aconteceu não se repita. Porque Deus perdoa, mas também nós devemos fazer a nossa parte de não pecarmos no mesmo pecado. Amém? Então esse é o propósito. E as perguntas que eu fiz no começo, fica aí aberto. Qual é o propósito de Deus que você acha que Deus tem na sua vida? O nosso propósito de cristão, de servo, é obedecer a palavra e fazer tudo aquilo que a palavra que Deus vem nos ensinando, né? E levar a palavra para aqueles que ainda não estão na presença de Deus. Esse é o nosso propósito de ser. O propósito de Deus, eu quis transmitir um pouco para vocês. E essas perguntas ficam até para mim mesmo. Que nós viemos meditar nessas perguntas. E que nós viemos agradecer e reconhecer que somos dependentes de Deus. E focar mais no propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E assim eu encerro esse vídeo com esse tema. E quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para todas as pessoas das suas redes sociais. Seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, em qualquer área social, compartilhe. Porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. O canal não é meu, o canal é de Deus. E tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? E assim eu agradeço e fique até o próximo vídeo.